Olá, sejam bem-vindos ao curso Profuncionário. Meu nome é Emanuele, eu sou psicóloga, atuo há 10 anos na educação, tenho especialização em psicopedagogia e vou ministrar para vocês a disciplina de Relações Interpessoais, abordagem psicológica. A aula de hoje se chama A Relação da Psicologia com a Educação. Então, a gente vai conversar um pouco sobre as contribuições da psicologia para a educação. E quais são os objetivos desta disciplina? Apresentar ao aluno as contribuições da psicologia que favoreçam uma reflexão sobre a importância do papel da escola na construção da cidadania de todos os sujeitos que dela fazem parte, alunos e nós educadores. A disciplina também pretende gerar uma reflexão sobre a importância da escola na formação do sujeito. E aí a gente vai se perguntar, o que é psicologia? Para a gente entender um pouco sobre o que é psicologia, a gente vai falar um pouco sobre a história da psicologia, como a psicologia nasce, como foi que ela surgiu. Então, a psicologia surgiu há mais de um século atrás, e ela surgiu inicialmente na Europa, na Alemanha, com os laboratórios de testes e preocupada em medir o comportamento das pessoas. Então, a psicologia, em seu início, ela tinha esta preocupação de medir o comportamento das pessoas, de medir a inteligência das pessoas, de adaptação das pessoas ao contexto em que elas viviam, de diagnosticar as pessoas, dar um enquadramento correto ao que as pessoas tinham. Os testes de QI ilustram bem o início da psicologia. Ela era muito preocupada com essa medição. Alguém já deve ter ouvido sobre os testes de QI, do quociente intelectual para medir inteligência. Então, foi uma coisa que fez muito parte do início da psicologia. E aí, a gente vai se perguntar agora assim, psicologia em senso comum, psicologia enquanto ciência, A gente vai, durante nossa disciplina, conversar sobre psicologia enquanto ciência, mas a gente é preciso conhecer um pouco sobre esses termos, senso comum e ciência. O que é cada um? Então, senso comum, a gente pode dizer que senso comum é todo o conhecimento que a gente possui através das experiências que a gente já conviveu com as outras pessoas, das experiências que a gente teve, dos conhecimentos que são adquiridos na nossa cultura. Por exemplo, quando a gente tem algum problema digestivo, a gente toma um chá de boldo, por exemplo. Então, isso pode não ter sido comprovado cientificamente, mas, de acordo com o que nossos familiares disseram, por exemplo, através de que a gente já teve essa experiência bem-sucedida, Então, temos um problema digestivo, tomamos um chá de boldo. Isso é um conhecimento que provém do senso comum. Tá bom? E a ciência? A ciência são um conjunto de conhecimentos que podem ser o quê? Observados, analisados e comprovados. E que possuem um método científico, um método dito científico. Então, o que é um exemplo de ciência, por exemplo? As vacinas, Quando levamos as crianças para se vacinar, Seja através daquelas gotinhas ou da injeção, aquilo ali já foi comprovado cientificamente que se a criança tomar aquelas gotinhas ou aquela injeção, ela vai ficar imune àquela doença. Vai ser muito mais difícil que a criança pegue aquela doença. Então, isso foi comprovado, foi testado, foi medido, verificado, que aquela substância que a criança vai tomar, até o adulto também toma vacinas, Então, a pessoa vai ficar imune, vai ficar com defesas, para aquela doença. E a gente vai conversar um pouco sobre a definição de psicologia. Psicologia é a ciência que estuda o ser humano concreto em todas as suas expressões, como comportamentos e sentimentos construídos a partir das relações sociais, das vivências individuais e da constituição biológica. É de Pedrosa, 2012, esta referência. Então, gente, qual é o objeto de estudo da psicologia? A psicologia enquanto ciência, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar o ser humano concreto,
em todas as suas expressões, como comportamentos e sentimentos que são construídos a partir das relações sociais, das vivências individuais e da constituição biológica também com que a gente já traz. Construção do ser humano. Algumas teorias da psicologia nos dizem que o ser humano não nasce pronto. Ele constrói-se aos poucos na interação com o mundo. Então, aqui a gente pode ver o exemplo de um bebê, né? Então, tá aqui o bebê, né, que nasceu, já está engatinhando. E o ser humano, quando ele nasce, ele já nasce pronto aí para se virar na vida, não é? Será? A gente pode até ver o exemplo com outros animais, né? Por exemplo, um filhote, um bezerro, um filhote de jacaré, quando sai do ovo, não é? Como é que ele se comporta? Ele já sabe andar, já vai procurar sua sobrevivência, já vai se alimentar, já anda, não é? Então, e o ser humano é assim? Né? A gente diz que é o animal que talvez mais precise dessa relação de cuidado. Né? Por isso que a gente pode dizer que o ser humano não nasce pronto. Há até alguns autores que dizem, né, que a pessoa, para ela ser humano de fato, né, ela precisa dessa convivência com o outro, né, essa interação com o mundo. Então, recapitulando. A ciência define-se por todo conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseado em princípios certos e utiliza um método científico. O senso comum é um saber que construímos ao longo do tempo, através de nossas experiências e da tradição oral. A psicologia estuda o ser humano de forma integral. O ser humano não nasce pronto, necessita de constantes interações para desenvolver-se. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um filme que a gente deixa aí de sugestão para vocês. O nome do filme é O Náufrago. Aqui a gente tem duas ilustrações de cenas do filme, né, que podem nos ajudar muito, né, a compreender, né, essa parte da interação social. Então, Tom Hanks, né, o ator principal do filme, ele cai numa ilha deserta através de um desastre de avião, né, e lá na ilha ele tenta de todas as maneiras sobreviver. Tem um certo momento em que ele encontra uma bola, né, dentro dos destroços do avião. E essa bola, o que é que ele faz? A gente diz que ele personifica a bola, né, dá características humanas à bola, dá um nome, né, ele chama de Wilson a bola, faz uma feição na bola e começa a se comunicar com a bola, né? Então, a gente pode ver no filme que foi a partir deste momento, né, foi um momento importante, porque neste momento ele conseguiu ter melhor sobrevivência na ilha, né, melhor sobrevivência psicológica na ilha, né? A partir desse momento ele consegue fazer o fogo para ele, né? Ele consegue ter outras ideias, porque ele vai se relacionando, não é, com a bola como se fosse uma outra pessoa. É uma boa sugestão, indico para vocês assistirem. Agora vamos refletir um pouco. A importância do meio social em nossa formação. Somos seres individuais no mundo social. Cada um de nós contribui para a construção desse mundo social e este está em constante mudança. Então, gente, a gente lembra agora, né, daquela imagem do bebê, não é? Então, quanto é importante esse meio social para a nossa formação, né? Qual é o nosso primeiro meio social? Nosso primeiro meio de interação com o mundo são com os nossos cuidadores, né? Onde nascemos, na casa onde nascemos, na casa onde já estamos desde bebê, não é? Então, é esta interação que a gente vai tendo com pai, com mãe, com aqueles que foram nossos primeiros cuidadores. Depois, qual vai ser os outros meios sociais que a pessoa tem? A escola, os amigos, a comunidade, uma igreja, né? Então, estes são outros ambientes de interação social que vamos tendo, né? A escola ela vai ocupar um papel privilegiado de meio social para nós, porque passamos muito tempo, né, vários anos na escola. Então, esses ambientes, eles vão nos dar, não é, essa formação, eles vão contribuir para a nossa formação, enquanto sujeitos, enquanto pessoas. Somos seres individuais no mundo social.
Então, nós somos únicos, não existe ninguém igual a nós. Não existe, nem existiu, nem existirá ninguém igual a nós. Somos únicos em matéria de biologia, de corpo, de físico, em matéria de personalidade. Sim, somos únicos, mas vivemos no mundo social, né? Somos únicos, mas estamos numa coletividade. E cada um de nós contribui para essa coletividade, contribui para esse mundo, né? Imagine aí o mundo, né? Ele tem uma história, né? Que ele está em constante mudança. O mundo no tempo do homem das cavernas, né? O homem vivia no tempo das cavernas, ele se vestia de uma maneira tal, ele precisava caçar, ele precisava lutar, precisava correr, fugir para sobreviver, né? Depois, o homem no tempo dos castelos, nas eras medievais, ele trabalhava na agricultura, né? Ele convivia, né? Existia uma forma de conviver na sociedade, era uma característica do mundo da época. Então, depois tiveram as fábricas, né? O mundo desenvolveu um pouco mais com as fábricas, com a capitalização, o capitalismo, não é? E aí o homem foi acompanhando todas essas mudanças. Sim, mas quem fez essas mudanças? Né? Então, fomos nós, homens e mulheres, né? Que provocamos essas mudanças no mundo. E, por sua vez, esse mundo também provoca mudanças em nós. Olha aí, as relações entre o homem e o mundo, né? Então, aqui somos nós, homens e mulheres. E preste atenção nesta setinha, ela tem uma dupla ponta, não é? Então, a setinha, ela vai nos mostrar esta interação, esta nossa relação. Então, nós, por exemplo, aqui seja a nossa casa, a nossa residência. Então, nós provocamos mudança neste lar, né? Mudanças sejam elas positivas ou negativas, e este lar, esta residência, provoca ao mesmo tempo mudanças em nós. Não é? Ao mesmo tempo que eu transformo esta casa também me modifica. E onde é que essa casa está? Né? Essa casa está no mundo. Então, este mundo que eu falei, ó, que tem uma história que já foi se modificando, não é? Ele foi construído por mim. E este mundo também mexe comigo. Este mundo, a característica deste mundo, também provoca mudanças em mim. A gente pode chamar disso aí interação. E a escola? A escola transforma e é transformada, não é? Então, o nosso local de trabalho privilegiado, a escola, não é? É essa escola. Olha aqui a setinha de novo, né? Que tem dupla ponta. Então, a escola provoca transformações nas crianças, nos alunos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, idosos que estão nas escolas, provoca modificações nas famílias, nos professores, nos funcionários das escolas. E todos eles que compõem a escola provocam transformações nela também. Então, é para a gente estar sempre pensando nessa dupla ponta, nesta interação, em tudo que a gente faz, nos ambientes que a gente convive. Ao mesmo tempo que a escola provoca transformações, em todos os sujeitos que dela fazem parte, esses sujeitos também transformam a escola. Qual é o papel da escola? A escola deve entender o aluno como um sujeito ativo, que contribui com ideias e não somente as recebe. A escola é responsável não somente pelo ensino das disciplinas de estudo, mas é também responsável pela formação do ser humano. Então, pessoal, a gente deve entender a escola assim. A escola recebe alunos, né? E esses alunos, eles chegam lá apenas para receber, apenas para ouvir? Não, né? A escola deve entender este aluno que chega à escola, chega lá, né? Como um sujeito que já tem experiências a transmitir, que já tem experiências, que já tem conhecimentos, não é, adquiridos na comunidade dele, na família dele, nos outros ambientes que ele convive. Então, ele é um sujeito ativo, não só que recebe, não só uma caixa de escuta, mas ele também é um sujeito que deve participar e contribuir com essa escola.
E a escola ela é responsável não somente pelo ensino das disciplinas oficiais, matemática, português, ciências, geografia, etc. Então, claro, essas são disciplinas e é o papel da escola ministrar esse conhecimento. Mas a escola ela vai além, né? A escola, a gente pode dizer que ela é formadora de um sujeito, ela é formadora de um ser humano, com hábitos, com atitudes, com valores, com a educação de forma geral. Então, a gente pode ver que a escola, ela não está somente dentro de sala de aula, né? Então, todos aqueles que compõem a escola, fazendo o que fazem em seus ambientes específicos, também contribuem para a formação dos sujeitos que dela participam, né? Então, cada um fazendo a sua parte, né, tem a missão de educar também. Olha só, nessa escola você é educador. Então, aqui temos exemplo, né, de várias pessoas desempenhando funções diferentes, não é? Numa limpeza, num lanche, numa biblioteca, em serviços. Aqui um professor, ou pode ser uma aula de reforço, alguma coisa desse tipo, né? Então, aqui temos vários exemplos de pessoas desempenhando diversas funções, todas elas enquanto educador. Né? E qual a contribuição da psicologia? A psicologia pode ajudar-nos a compreender melhor as nossas atitudes e as dos outros, e assim desenvolvermos melhores relações interpessoais em nosso dia a dia. Então, com as nossas aulas, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a psicologia e como é que ela vai poder estar contribuindo no nosso dia a dia enquanto educador. E aí, com as nossas aulas, a gente vai conhecendo, olha só, eu estou compreendendo melhor, eu estou compreendendo as minhas atitudes melhor. Né? E, por consequência, eu vou compreender a do outro, né? Eu vou compreender as atitudes do outro e isso vai facilitar, né, a minha interação com as pessoas. Vai facilitar os nossos relacionamentos. Finalizando, seu papel na escola é muito importante para a relação educativa. Nesta aula, trabalhamos sobre uma visão geral da psicologia e suas contribuições para a educação. Espero que tenha lhe motivado a conhecer mais sobre outros temas da psicologia na sua prática cotidiana na escola. Agora vamos fazer um exercício. Procure exemplificar situações em que você vivencia essa interação com o meio em que vive. Descreva ambientes, lugares que você transforma e que provocam transformações em você. Então, pessoal, vocês vão fazer anotações. Vocês vão buscar, anotar e escolher um ambiente que você vive, um ambiente que seja da sua convivência. Pode ser sua residência, seu local de trabalho, qualquer um ambiente que você tenha convivência, tá bom? Então, escolha esse lugar, aí você anota o lugar. Depois, você vai fazer a anotação das transformações. Lembra da dupla setinha? Então, você vai fazer a anotação das transformações. Ambiente que você transforma. Então, que transformações eu gero neste ambiente, tá? E o movimento inverso. Então, que transformações este ambiente gera em mim? Tá bom? E aí você vai fazer essas anotações e a gente pode recapitular na próxima aula. Tá bom? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, não é? Durante toda a disciplina a gente vai conversar um pouco mais sobre a contribuição da psicologia para a educação e para o nosso dia a dia de trabalho na escola. Espero que hoje possa ter contribuído com as reflexões. Este é o meu e-mail, caso vocês precisem, e desejo a vocês bons estudos.